Olá, meus caros, Lávia aqui. Vamos falar sobre uma sentença interessante do Jorge Cajuru em seu canal, falando sobre o senhor Gilmar Mendes, ministro do STF, que ele chega a dizer o seguinte: o senhor gosta de dinheiro, o senhor é pior que as primas da estrada. O senhor gosta de tomar vinho de 30 mil reais. Eu me satisfaço com um vinho de 20, 25 reais. O senhor gosta de viajar e muito para Portugal especificamente, mas eu não fico aqui. Eu achei interessante isso, né? A questão do sujeito que tem, ainda quer ter mais e nunca se farta, isso inclusive até é bíblico, né? Quanto mais tem, mais quer. E o senhor Gilmar Mendes não é diferente. Inclusive, andou rolando uma para processar, não só processar, a fim de ganhar direitos de indenização ou de reparação de danos morais, bem como a possibilidade de crime por parte do Jorge Cajuru, mas como para caçar o mesmo. E não deu em nada porque o ministro Fux foi até contra numa decisão. Então você percebe que atacar esses marajás da política, esses cobras criadas, não é fácil. Apesar de que o senhor Gilmar Mendes não seja político, mas trabalha com a política, sim, com a política no judiciário. Porque ele está lá por conta, obviamente, do poder do governo lulopetista, que nomeou ele como ministro, e não porque ele é gabaritado para tal ou passou em algum concurso para ser ministro. E está lá para dar decisões contra o povo e sim fazer muita sem vergonhice aí e gastar muito em caviar, em lagosta e por aí em diante, né? Inclusive, o Jorge Cajuru fala sobre o mesmo, dizendo o seguinte, que ele é um baita comprador de sentença. Jorge Cajuru fala, que diz inclusive que tem lá provas cabais de que o senhor Gilmar Mendes é o maior comprador de sentença. O que significa comprar sentença? Significa exatamente corrupção. O sujeito vai lá, olha, te dou tanto se a sentença for favorável a mim, ao meu partido, à minha causa, à minha empresa e etc. Isso é uma praxe bastante corrente no meio do judiciário, lamentavelmente. Não são todos, não podemos generalizar, mas existem uns sacanas que, de vez de agir em nome do princípio da imparcialidade, em nome do princípio de ética, de ser imparcial, acaba fazendo realmente o contrário. Então, a grande pergunta é o seguinte: você gosta de dinheiro? Todo mundo vai dizer assim: ah, eu gosto, porque viver sem dinheiro ninguém vive, é verdade. Só que tudo que é demais é veneno. O extremismo, o extremo do querer dinheiro é muito perigoso, porque faz o sujeito se corromper, quebrar princípios, roubar, larapiar, enganar, dar, de fato, um calote, fazer estelionato, fazer tantas coisas. Só para você ter uma ideia, eu vi recentemente uma notícia, claro que já é antiga, que um pastor vendeu uma igreja para outro pastor, sem os membros saber, e saiu lucrando 80 mil reais, com 80 mil reais. Vendeu até para um preço vil. O que é vender para um preço vil? Abaixo do que vale de acordo com a tabela, ou de acordo com o preço na imobiliária, que na realidade da igreja seria um valor no patamar de 400 mil. Mas ele fez essa jogatina por quê? Porque era mais próximo a pessoa que estava para comprar e porque também, obviamente, era rápido, era a quantia que ela poderia dar. E ele queria o dinheiro para sair. Foi o que ele fez: pegou o dinheiro, enganou o povo, saiu com 80 mil na mão e foi fazer uma família no outro lado. Então, para esses avarentos, tudo vale, né?
vale enganá-lo, ludibriar, pedir a beça, vale falar um montoé de mentira em nome de Deus, vale fazer várias, perdoa a expressão, mas é a verdade, sacanagem com o povo. Boa noite, Márcia Lima, graça e paz. Então, é lamentável, meus caros, a gente perceber isso aí e às vezes não poder fazer nada, porque se mexer nesse ninho de cobra aí, o bicho pode pegar, né? Ou pode o sujeito morrer, né? Ou ir para a cadeia. O senhor deputado, aliás, o senador Jorge Cajuru está correndo risco, por estar atacando aí o senhor Gilmar Mendes, que tem os seus lá dentro da Câmara de Deputados e do Senado, que os ajudam. Que todo aquele que se levanta contra o Gilmar Mendes, eles vão lá para tentar punir ou caçar. E se tiver alguma lei ou projeto de lei para vir caçar alguma problemática que seja feita pelos ministros e venha, obviamente, pegar o senhor Gilmar Mendes, eles barram. Porque teve a CPI, o que é CPI? Comissão Parlamentar de Inquérito, contra os ministros. Vê se foi aprovado no Senado. Não foi. Não foi porque lá o senhor Gilmar Mendes tem grande influência. E muitos também estão com o seuzinho apertado, que já compraram sentença de Gilmar Mendes, então eles não votam favorável. Me parece, se eu não estou equivocado, até o próprio filho do Bolsonaro votou contra, o Flávio Bolsonaro. Então, para você ver o tamanho da perversidade em política, em judiciário, etc. E trazendo para o campo cristão espiritual, a gente nem se fala, né? Questão de dinheiro. A Márcia dizendo, verdade, o Caju tem sido a favor do povo como da seu sim. Inclusive, ele, quando vai fazer o vídeo, ele diz o seguinte: alô, meu povo, eu aqui que sou o seu empregado. Quem que diz isso? Olha, eu sou seu empregado. Né? Um deputado político, eu sou seu empregado, estou ao seu dispor, sou. Então, aliás, você é o meu patrão e eu sou o seu empregado. Inclusive, ele foi trabalhar num dia que não era para trabalhar, por exemplo, na quarta-feira de cinzas de carnaval. Tem demonstrado realmente muita coragem e muita seriedade nisso. E ele está pegando bastante aí, com razão, com fundamentos, no pé do senhor Gilmar Mendes, falando sobre essa questão do dinheiro e da corrupção. E aí você percebe o seguinte, que não é fácil realmente lidar com essa gente. E não é só no meio judiciário, é no meio evangélico, etc. Ele diz que são patrão deles, verdade. Então, veja só, se você vê coisas erradas em instituição religiosa, você vê coisas erradas aonde for, se você denunciar, você paga o preço. Porque essa gente, principalmente que se diz evangélica, ou cristã, melhor dizendo, cristã, quando elas estão apegadas no dinheiro e alienada com o dinheiro, servindo ao Deus Mamon, dizendo que estão servindo a Deus, mas estão servindo a Deus Mamon, que é o Deus da matéria que Jesus condenou, do dinheiro, se você repreende, eles não aceitam. Ainda inverte tudo. Porque uma coisa é você precisar do dinheiro para viver, é claro. Não pode ter o outro extremismo de não querer nada, nada mesmo. Uma outra coisa é você querer tudo e não querer repartir com ninguém, né? E é o que esses ratões ou ratazanas de igreja, de púlpito de igreja, muitas vezes fazem. Que eles não conseguem se contentar com pouco. Só para você ter uma ideia, muitos pastores, eles não pregam se não der determinada quantia para eles. E a quantia não é baixa. Para pregar, para dirigir uma igreja, para fazer a obra, né? Que na realidade é encher o seu bolso, porque a obra de Deus é exatamente ajudar o pobre e não ajudar aquele que já está abarrotado de dinheiro ou já tem o suficiente para viver, não é isso? E aí, essa gente cada vez mais quer o dinheiro. Está configurando aquilo que Paulo exortou a Timóteo, seu filho na fé, para não fazer, né? Não
buscar o dinheiro que é que o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Salomão também falou que tem muitos que quer e não se fartam mais, né, os ricos. E por isso que muitas pessoas sofrem no meio da igreja, meio cristão, sofrem na política, porque os políticos, ser verdadeiros políticos para ajudar o pobre necessitado, votam contra ele em algumas leis, não ajudam a tirar do seu próprio bolso, que poderiam tirar, já que ganham fartos salários para ajudar o necessitado. No meio cristão, a mesma coisa, você vê a perversidade nesse sentido. E agora que há mesmo uma fusão de igreja e política, aí que você percebe isso muito mais, porque agora os políticos já estão indo fazer campanha antecipada nas igrejas, estão comparecendo lá nos cultos, estão comparecendo lá nos congressos, nos eventos. Ah, não, volta, porque ele vai ajudar a igreja, porque vai fazer isso. Não faz nada. Faz uma vez ou outra, aí o povo vai atrás. E do contrário também, a gente percebe que muitos políticos que se elegeram, que eram pastores em nome de ajudar as pautas cristãs, aliás, de ajudar os cristãos e ser favoráveis às pautas cristãs, chegam lá, se elegem e não fazem nada. Segundo informação, o senhor Abílio Santana era para estar lá no Congresso para votar contra aquele projeto da Maria do Rosário referente à ideologia, não é só a ideologia de gênero, é referente à homofobia, né, que é a prática de falar alguma coisa equivocada contra ele ser configurado um crime, não estava lá. Talvez se ele estivesse lá junto com a bancada evangélica fazendo a sua parte, não teria passado pela Comissão de Direitos Humanos. É claro que ainda tem, me parece, outra comissão e depois vai ser votado em plenário. Mas era importante já estar lá para estar adiantando, olha, essa lei só vai passar se tiver a garantia que o pastor, que o sacerdote, ao pregar a palavra de Deus, eles não vão configurar como criminosos, por estar incitando o ódio contra os homossexuais ou por estar sendo contra eles, porque está na Bíblia que tal prática é equivocada, então não vai poder mais pregar, não pode mais pregar o que está em Romanos, o que está em Coríntios, não pode. Falhou ali. Aí você percebe, são bem favoráveis ao povo, estão lá, na realidade, para curtir a vida, né? Para curtir os altos salários que eles estão recebendo, para estar lá dando uma lacrada, né? Como evangélico, com isso, como aquilo, e não fazem nada, de fato. A moeda única do Bolsonaro está aparecendo como plano da Ursal. Bom, a Ursal, na realidade, ela não existe, né? Ela só é um artigo, na realidade é Unasul, né? Não existe no nome, claro que ela existe, mas o nome certo é Unasul, União Nacional das Repúblicas Socialistas, né? Aliás, União Nacional do Socialismo do Sul. Então, essa moeda, é claro que tem a questão da direita, tem a questão de criar algo forte, estreitar o laço da ideologia direitista, mas essa moeda, ela nada mais é do que beneficiar os investidores e os bancários, né? Assim como o outro governo também fez, não com moeda, mas com outras políticas, né? Então é beneficiar ainda mais eles, essa é a grande realidade. Aí vem com essa de liberalismo, mas que liberalismo? Libera numa coisa e fica preso a outra? Né? Que liberdade é essa? Libera o povo de estar sugando do Estado, mas coloca o povo a ficar capaz dos bancos, do banqueiro. Né? É interessante essa lógica deles. Interessante, claro, no sentido irônico que eu estou falando aqui. Igreja sistema político está igual, só arrecadar e ajudar os necessitados está difícil. É pouco, sim, é igual. Eles vão lá com o seu discursinho de ajudar o próximo, de ser favorável ao povo, fazer isso, fazer aquilo. Chegam lá quando são eleitos, não fazem bolufas. E os pastores a mesma coisa, vão arrecadar aqui para ajudar o povo lá na África, para ajudar alguém aqui do bairro que está necessitado, né? Arrecada, e é para ele. Não é para ele. Não é
Quando não é para ele, é para sua família, né? Quando não é para sua família, é para alguns conchavos aliados dele, e por aí vai. Eles cada vez mais fazendo o seu patrimônio, é uma máquina até de fazer dinheiro. Muitas igrejas têm virado isso, assim como na política, porque eles estão lá no meio de tudo, podem fazer o que bem quer. Em contrapartida, o povo sofre. Sofre porque foi enganado, porque confiou em votar naquele camarada, ainda sofre porque eles vão lá votar contra eles em algumas temáticas, algumas pautas, né? Porque eu quero ver, imaginar algum desses que votaram no Bolsonaro, se ele soubesse que o mesmo ia votar, ou, aliás, levar uma proposta para o Congresso aprovar, que eu tenho certeza que vai aprovar por conta de ter a maioria lá favorável ao governo Bolsonaro, se eles iriam votar o Bolsonaro. Votaram no Bolsonaro porque era o antipetismo, que acharam que era algo novo e que ele ia ajudar o pobre de fato, até porque nos discursos o Bolsonaro dava a entender isso. Agora vem com essa, né? Tem muitos aí que estão revoltosos, tá? Aí você pensa, não é engano? Claro que é. Ah, mas o pobre tem que ceder, o pobre... então vai morrer sem ganhar nada? Como é que vai ficar isso? Hã? Vamos votar para tirar direitos. Acho isso só um momento aqui que eu estou precisando dar uma. Então, meus caros, realmente é complicado, sabe? O povo acredita muito na fala de qualquer um. Não checa, não vê quem é o sujeito, não procura, né? Ah, não, é para votar, é para votar. Muitas pessoas votaram no Bolsonaro porque outros chegaram, ó, aqui tá o Santinho, vota a família toda, é a melhor coisa que tem, pronto, não tem o que questionar e pronto. É assim que eles fazem. Convencer a pessoa ignorante é a coisa mais fácil que tem, né? É só dizer, ó, vota que eu garanto. Aí se já tem ali um cabo eleitoral, se tem um deputado mesmo, né? Não questiona nada. Ah, sim, tem foro de privilegiado, tem no caso dos pastores, né? Tem o diploma lá também, né? Aliás, diploma não, o passaporte diplomático, tem um monte de benesses nessa gente. Por que eles votaram também no Bolsonaro, esses pastores, e fizeram essas igrejas votar? Por causa disso, né? Eles sabiam que o Bolsonaro ia ter bastante regalia, que o Bolsonaro é de igreja. Aí muitos pensam, o Bolsonaro é bom porque é de igreja, ele vai defender as pautas cristãs. É, defender entre aspas. Na realidade, ele vai deixar permanecer a mesma coisa e ainda ajudar mais os pastores, por exemplo. Não vai ter tributação, e isso é que eles tinham medo, das igrejas que não fazem filantropia, né? Não vai ser criado um novo imposto. E ainda possivelmente pode ter a benesse de outros impostos também ligado indiretamente à igreja serem removidos, como a questão de vender livros, vender CD, DVDs, que cobrem imposto sim, e assim eles vivem. Eu não sou contra tirar o imposto, mas sim com relação àquele que a gente sabe que é um picareta, né? E deveria permanecer o imposto, ou até tributar essas igrejas, porque eles enganam, né? Eles dizem que ajudam, mas você vai ver, eles têm fazenda em cima de fazenda, jatinhos em cima de jatinhos. E o interessante é que às vezes eles têm um discurso seguinte: olha, dê para a obra, porque é o seguinte, Jesus disse que não é para nós ajuntar tesouros na terra. Olha, Jesus disse que a gente não deve pegar-se a nada nesse mundo. Olha, Jesus disse ganhará o homem o mundo todo e perderá a sua alma. Quer dizer, eles usam esse versículo para os outros, mas eles não cumprem. São hipócritas. Mandam fazer alguma coisa, mas não movem uma palha. É o que nós fariseus. E que são, inclusive, que nem muitos esquerdistas de extremo que dizem o seguinte, que querem socialismo para o pobre e capitalismo para eles. Que tem isso e muito. Eu estava vendo uma entrevista de uma professora lá no canal do Luiz Felipe Pondé, Democracia na Teia. Essa professora, obviamente, que é ligada à esquerda, né, e até um pouco de extrema, professora da PUC de São Paulo, e ela falando, porque com esse governo não dá, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Aí a gente vai saber a vida dela era uma filhinha de papai, porque os pais
eram professores, reitores da própria faculdade e tal. Então é muito fácil você estar falando, defendendo o pobre, mas você está numa boa. E você nem muda nada para ajudar o pobre, de fato, só fica naquele discursinho. Porque isso é o problema. Tanto de esquerda como de direita, fica só no discursinho. E o povo é atraído, seduzido pelo discursinho. Na prática não acontece nada. O que muda é pouquíssimas coisas. Então, quer dizer, socialismo para eles, comunismo para eles, para nós, capitalismo. Aí, no caso da direita, é, ajudinha um pouquinho para eles, um capitalismo para eles, mas um capitalismo selvagem. Para nós, um capitalismo bom, que não seja selvagem. É, entende como funciona a coisa? Então, independente de ser qual governo, eles não tiram suas regalias. Eles só querem tirar do povo, massacrar o povo ainda mais, e as regalias deles continuam. A regalia daqueles que tiveram no poder ligado à esquerda foi tirada. O Lula deixou de receber sua aposentadoria de presidente? Deixou de receber o seu salário? Não. O Bolsonaro, da mesma maneira? Não. Né? E lembrando que tanto o governo Lula como o governo Dilma, como o governo Temer tentaram a reforma. Agora o Bolsonaro está tentando. Então você vê que é a mesma coisa. Quer dizer, pode ser que a do Lula, do Michel Temer fosse um pouquinho mais branda, não tão ruim como essa do Paulo Guedes, mas tentava fazer reforma. Então, faz a reforma, tira ela do pobre e eles ficam boa. É isso que eu questiono. Tem muita hipocrisia também. Por exemplo, o governo Lula fez muitos trabalhos bons sociais. FIES, ProUni, bem, a Bolsa Família, etc. Mas quantas corrupções tem nesses programas sociais? E depois, por que que não são investidos muito mais do que está sendo investido, sendo que o Brasil pode fazer isso? Aumentar a Bolsa Família, arrumar a questão do FIES, para que o estudante não saia devendo aquilo que ele não pode, já com uma dívida depois da faculdade. E por que não colocar uma faculdade toda de graça? Né? O governo teve lá para fazer isso, mas também não fez. Porque eu não gosto de defender nenhum lado do outro. Eu gosto de trazer o lado podre e o lado ruim de todos os lados. Para a gente refletir, para a gente ver, para a gente não ficar gado, para a gente não ficar alienado. Às vezes eu sou mal interpretado, tanto nesse canal aqui como lá no outro. Eles acham, quando eu falo assim, que eu estou sendo favorável a Bolsonaro. Quando eu falo outras coisas equivocadas do Bolsonaro, como no relativo à Previdência, eles acham que eu sou esquerdista do Lula. E não é. É a obviedade, é o que está aí. Sim, o menos pior, sim. Sim, a mesma enganação da velha, na realidade a nova é velha, né? E só não é a velha, não é nova, né? Mas é a mesma enganação do sistema, né? De um lado e do outro. E as pessoas ficam ali enraizadas pensando, não, não, esse é direitista, esse é bolsonarista, não, não, esse é esquerdista. Ora bolas, né? Não é assim. E tem aqueles que, claro, para não perder, obviamente, as suas tetas e as suas prerrogativas, acabam, claro, defendendo direto ou indiretamente o seu candidato, o seu partido, a sua ideologia, né? Ainda que meio, claro, camufladamente. Mas faz. Aí um fica dizendo, porque o Daciolo fez coisa errada, é porque o Daciolo está criticando todo mundo, é porque o Daciolo é um esperto, um oportunista. Puxa vida, será que os outros também não foram? Enfim, né? Eu, na realidade, aqui no canal, eu estou tentando trazer temáticas diversificadas. Porque se a gente começa a falar só de matemática, só do Cabo Daciolo, e não que eu estou já fugindo da raia, o pessoal interpreta a gente de qualquer maneira, né? Não dá para entender. Uma coisa eu já disse e repito várias vezes. Eu estou com o Cabo Daciolo e tal. Agora, não quer dizer que eu vou abraçar tudo, 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 tudo. O que ele disser, o que ele falar, ou isso ou aquilo. Porque a gente tem que ter senso crítico. Isso não é tendenciar nem para um lado nem para o outro. Agora, diferente do outro lado que não se tem, né? Você não tem senso crítico da direita, por que eles não estão criticando a reforma? Só Alexandre Frota que criticou a reforma, do lado do PSL e da direita. Na esquerda, quando teve as coisas equivocadas, teve algum criticando? Do PT? É difícil. Então, isso que não dá, não dá. Né? E a construção de uma nova política e novo partido passa por isso.
por senso crítico, passa por inovação, passa de fato por prezar pelo povo, por não prezar pela alienação, pelo fanatismo, coisa nesse sentido, né? Mas o que acontece? Esses discursinhos que eu dou não cola. E não traz rentabilidade, não traz voto, não traz dinheiro, não traz nada. O que cola e que traz dinheiro é a alienação. Isso já é explicado em teoria de discurso, em vários livros há muito tempo. Então, é uma coisa que vem dando certo ao longo do tempo e assim eles repetem. Agora, quem vai criticar os seus posicionamentos passa como radical, fanático, conspiracionista, psicopata e outras coisas mais, né? Maluco, porque a jogada deles é bem sacana, né? Bem sacana. Sim, a oposição agora é a casa do Lula. Eu fico pensando, é só o Lula, então a causa é o Lula e não é o pobre? Você vê a manifestação, eu até achava interessante a manifestação, favorável aos professores, a questão ali do corte, para esclarecer melhor o que é corte, o que é contingenciamento, o que vai ser tirado, não vai ser e tal, fazer uma manifestação também com relação aos professores relativo à Previdência, a reforma da mesma. Mas não, o que você viu lá? Foi Lula livre! É, esse governo nazista, esse governo. Só isso, o que, que adianta isso? Então quer dizer, é defender Lula e não é defender o povo, é defender Bolsonaro e não defender o povo. Não, isso não dá. Isso não dá para fazer uma política dessa, né? Até dá para ganhar dinheiro, né? Para ficar bem na fita, né? Como dizia no passado. Ah, dá, claro que dá. E você percebe, eu percebo, só para ter uma ideia, moro numa cidade pequena, na minha própria cidade eu percebo fanatismo. E também na minha cidade é polarizado. Aí você fala uma coisa diferente e eles não aceitam. Ah, isso aí não dá para dar crédito. Ainda é capaz de acontecer qualquer outra fatalidade, porque tá tocando no certinho dele, tá tocando no alienado dele, né? No político queridinho dele, de estimação, é uma coisa que muitos são apegados à igreja, à instituição religiosa, que dizem, olha, tá tocando no ungido do Senhor, né? Então, é ruim. Cria a figura do mito ou do endeusamento a uma figura pública, e acabou-se. Aquele que elogia o camarada é do certo, aquele que não fala nada que seja elogio é errado, ainda que esteja com a razão, ainda que seja um senso crítico de uma crítica construtiva e não destrutiva, o pessoal não sabe discernir nada disso, né? Ah, é. Ninguém pode criticar ou falar. Isso aí é verdade. Ninguém pode criticar ou falar que o povo está dominado, alienado por política. É, não, não, é. Aí é conspiracionista, né? Conspiracionista, não vou dizer. Ou é maluco, né? Ou é oportunista. Tem uns youtubers aí dizendo aí que o Daciolo está se manifestando e que ele é oportunista, que ele é isso, que ele é aquilo. Que ele quer acabar com a direita, que ele quer acabar com o Bolsonaro. Tudo o nome disso aqui, né? Sinceramente, eu tenho uma política interessante, mas também tem gente que faz essa política e não cumpre. E eu vi, inclusive, na minha própria cidade, um sujeito disse que ia voltar para um projeto de um camarada que era favorável ao projeto dele, que era a redução do seu salário. Chegou lá e não voltou. Voltou, inclusive, para aumentar o seu salário. E assim, o Bolsonaro também diretamente fez. Ah, vou ajudar o pobre, não dá, vão tirar gasto, cortar privilégio e tal. Mas o privilégio dele de ganhar um salário de 30 mil, mais de 30 mil, ele não corta. Sendo que já é aposentado. Se ele não fosse aposentado, ok. Mas ele é aposentado com duas aposentadorias, né? Uma de deputado e outra de militar. E aí, como é que fica? Vai ter a terceira aposentadoria? Vai ganhar 90 mil, que ganha 30 mil cada uma delas. Vai ganhar 100 mil. Vai ter os mesmos privilégios dos ex-presidentes, de a hora que ele deixar de ser presidente, como a Dilma e o Lula, que dão uma despesa. Aí o Fernando Henrique também, né? O José Sarney também. O Collor também. Que dão uma despesa para o Brasil de bilhões e bilhões, os ex-presidentes.
que tem privilégios, que tem auxílios a isso, àquilo, tem direito a viajar para dar palestra, conferência em vários países do mundo. Na mídia colocaram essa frase que Daciolo falou que essa reforma é do diabo. O bloco do Ismael, né? Eu vi agora. Aquele bloco do Ismael é esquerdista e só sabe fazer crítica. Criticava o Daciolo na época e criticava também criticava bastante o Bolsonaro, até colocou uma foto do Bolsonaro para dizer que era do diabo e tal. Aliás, quem chamou também de diabo o Cabo Daciolo e agora teve uma punição foi o comentarista da Jovem Pan, né? Não sei se vocês recordam, mas foi antes, inclusive, do começo das eleições, não, da campanha eleitoral. O Daciolo era pré-candidato. Aí o Daciolo fez uma manifestação lá como deputado para Gabrilli, que Deus está tocando para ele orar, né, sobre ele. E aí o Marco Antônio Villa foi lá e chamou ele de diabo, esse demônio, e isso é um enganador, eu conheço esse cabo, e várias outras coisas falando, né? Então quer dizer que o sujeito não pode utilizar a fé dele para manifestá-la onde quer que seja. Os outros podem falar de Deus, ou proferir uma bênção para quem quer que seja. Daciolo não podia. Aí chamou de diabo, chamou disso, chamou daquilo. E agora saiu fora. Agora tá no canalzinho dele, né? Jovem Pan também tirou porque ele estava criticando muito o governo Bolsonaro, que é todo mundo. Inclusive, ele perseguiu muito aquela que é evangélica Damares, dizendo que a Damares era fora da cabeça, da cachola. Que a Damares falou aquelas falas lá quando era pastora, e até com algum senso de razão, referente lá aos desenhos, eu estava colocando a questão de ideologia de gênero nos desenhos e tal, né? E aí ele dizia que ela é maluca. Foi por isso também que ele saiu. Mas eu vejo, né? Teve a consequência. A Márcia está falando, o Bolsonaro ganhou da Daciolo ainda é uma ameaça? Pois é. Ameaça do quê, né? Eu não sei porque eles comentam isso. Aliás, já foi dentro da campanha da Daciolo. Olha, o Daciolo é esquerdista, socialista, não vote nele não. Que tava com medo dele, né? Na época. Isso porque ele não teve muito tempo de campanha, não teve o tempo que teve o Bolsonaro antes de se lançar candidato, né? Se tivesse, então, fosse para páreo ali, né? Ia ser bem complicado para essa gente, hein? Eles iam ficar assim, né? O que me dá um pouco de asco é o seguinte: eles dizem assim, isso não é porque eu votei no Daciolo, se eu não votasse, eu ia pensar da mesma maneira, porque já é da minha essência isso. Eles criticaram, por exemplo, o Daciolo por ele ser socialista, que ele ter dito, o socialismo cresce. Por ele ter sido filiado ao PSOL. Ok. Mas eles não enxergam que no passado de todos os candidatos à presidência também tinham isso. Ligação à esquerda, né? Então parece que essa gente, eles não enxergam as coisas. O Bolsonaro disse que votava no próprio Daciolo. Votava no Lula, era amigo do Daciolo, inclusive. Votavam juntos na Câmara de Deputados, né? Sim, o vídeo é bem visto, né? Dá bastante visualização. Tá que nem o Bolsonaro, né? Bolsonaro fez uma entrevista no Danilo Gentili, já foi para 6 milhões, 7 milhões. O Daciolo também, né? Tá 7 milhões lá também, parece, de visualizações. Então, estou crescendo e pode ser sim uma oposição forte ao Bolsonaro na próxima eleição. Mas vamos aguardar. Eu acho que o Daciolo ainda está demorando em muitas coisas. Se é que ele quer abrir um partido, tem que ser mais depressa possível, porque o tempo está passando. Se já pode ser que nem dê. Eu tenho que ver as informações, porque muda as legislações. Eu quero trazer até no canal.
para fazer isso o mais breve possível. Ele quer partido novo, senão vai ter que se misturar com esses daí, tá? Que fizeram a proposta para ele. Vai ser feito no Rio de Janeiro, a não ser que ele vai demorar para lançar o partido novo quando ele lançar a candidatura para a presidência. Aí tem tempo. Enfim, meus caros, eu vou encerrando a live, que o intuito era falar do dinheiro, da luta do Jorge Cajuru, falei bastante coisa aqui, tá? E lembrando que nesse canal, sempre que puder, é possível, um vídeo por dia aí, apesar de eu também não estar recebendo nada aqui, monetizando nada, porque o YouTube nem isso aprovou, mandou eu tirar os vídeos todos. Eu tirei os vídeos aí do Cabo das Cioulas, não é porque deu vontade ou porque não estou fugindo da raia, é porque eu fui obrigado a ver se monetizava. Eu estou esperando a aprovação e nada até agora. Enfim, até isso a gente sofre perseguição aqui no próprio YouTube falando disso. Ah, sim, tem crédito, sim. Chega com força para a próxima eleição, né? E por isso que essa gente aí corrupta está com medo, né? Tá bom, meus caras? Vou encerrando aí, deixa o seu like. Se não é inscrito, inscreva. E eu vou toda a vida, se puder, pelo menos um vídeo por dia, colocar aí para vocês informando sobre política, cotidiano, o que